Bem, a decomposição em baixas temperaturas com plasma e oxigênio apresenta algumas vantagens, né? Você usa pequenas quantidades de reagentes, então você, consequentemente, tem uma menor contaminação. Você tem uma pequena diluição, né? Precisa fazer uma pequena diluição da amostra, né? 2 gramas de amostras são reconstituídos em 1 ou 2 ml de ácido, tá? O sistema é bastante seguro, que é um sistema, já que é um sistema aberto e opera a baixa temperatura, então você evita totalmente o risco de explosão. E as chances de reação entre o resíduo e o recipiente são baixíssimas, né? São bastante reduzidas, porque você tem temperatura baixa, e as recuperações também são melhores, não é? Comparadas aos procedimentos de que trabalham com temperaturas altas. E a preparação, não é? De difíceis materiais de decomposição, como grafite e politetrafluoretileno, tá? Podem ser trabalhadas nesse sistema. Por outro lado, esse sistema também apresenta algumas desvantagens, né? Por exemplo, a velocidade de combustão é lenta, tá? E você pode levar dias ou horas para decompor 1 grama de amostra. O tempo, ele depende do tamanho das partículas, da natureza da amostra e das condições de operação do equipamento. E o oxigênio excitado, ele não atinge o centro da amostra, então você precisa agitar ou parar o processo para quebrar as cinzas com o bastão, tá? E precisa ter cuidado só com a pressão, porque se você provoca mudanças súbitas, você pode ter perda da amostra, né? Como material particulado. Uma das aplicações desse sistema de decomposição, não é? Nós podemos citar esse trabalho, né, que foi publicado em 1995, e ele já, a ideia desse trabalho era investigar a influência de alguns parâmetros no processo de decomposição. E aí, esses pesquisadores, eles utilizaram amostras de material botânico e biológico, não é? O tamanho das partículas girava em torno de 75 micrômetros, tá? Para material biológico, esse material era liofilizado, moído e peneirado. Já quando estavam trabalhando com as amostras de papel e cabelo, eles foram apenas cortados em pedaços de 5 centímetros, né? Para 1 grama de amostra, eles utilizaram uma barra magnética que era recoberta com quartzo, o que fez com que eles diminuíssem o tempo de decomposição de 80 para 56 horas. Em outro parâmetro também estudado foi a adição de argônio no fluxo de oxigênio, né? Entre 2 a 5% do volume do gás. E eles conseguiram reduzir esse tempo ainda para 15 horas. Outro teste também que eles fizeram foi se introduzir, outro parâmetro era a introdução de esferas de politetrafluoretileno. Nesse sistema também eles conseguiram diminuir para 6 horas. Outra coisa que eles estudaram também foi a influência do condensador com circulação de água no momento do refluxo com ácidos. E aí eles observaram que tiveram perdas insignificantes de bório, mercúrio e enxofre com ou sem a passagem de água. Nessa tabela aqui, nós temos a imagem de algumas aplicações da decomposição em baixa temperatura com plasma. Aqui temos as amostras de cabelo, de carvão, de fibra, leite em pó, material biológico, quais eram os elementos de interesse, né, para determinação e quais foram as perdas que foram observadas, tá? Então, por exemplo, aqui no cabelo mesmo, ele queria determinar esses elementos e ele viu que tinha perdas de brônio e mercúrio nesse processo. Só para mostrar também para vocês, esse sistema que é chamado um sistema dinâmico de decomposição. Esse sistema não é mais comercializado, tá? Mas só para mostrar para vocês que existia também esse sistema, que era usado apenas para amostras orgânicas não voláteis. Então, a amostra era prensada na forma de um comprimido, era inserida na câmara de combustão e a ignição ocorria com o auxílio de uma tira de papel e uma irradiação de lâmpadas de infravermelho, e os produtos voláteis eram retidos no condensador, onde tinha o nitrogênio líquido. Esse nitrogênio era removido e aplicado o ácido que dissolve os resíduos de combustão.
que estavam presentes lá na parte do sistema. Existe também um sistema chamado, que é um sistema chamado de combustão de Wickbold. Esse sistema ele foi criado em 1952 como sendo um método rápido para determinar halogênios em materiais orgânicos. Nesse sistema, a amostra era queimada, né, em uma chama. Essa chama era 50% volume de oxigênio e hidrogênio e tinha temperaturas que ultrapassavam 2.000 graus. Os líquidos e os gases eram introduzidos diretamente na chama, ou seja, são introduzidos porque esse sistema existe, e as amostras sólidas necessitam passar por uma etapa de pirólise. Nesse sistema de combustão de Wickbold, o sistema é dividido em 3 partes: o queimador, a câmara de combustão e o tubo de adsorção. No queimador, as amostras líquidas e gasosas elas são introduzidas diretamente, né, nesse queimador, e as amostras sólidas elas são primeiro pirolizadas em uma unidade de pré-combustão e depois são transportadas para a chama, tá? Se você quer realmente trabalhar com amostra sólida usando esse queimador, você precisa de uma unidade de pré-combustão antes para poder fazer a pirólise da amostra sólida. Na câmara de combustão com sistema de resfriamento de água, os produtos de combustão eles são condensados em uma superfície de quartzo. E no tubo de adsorção, né, os produtos gasosos, onde ficam os produtos gasosos e condensados no processo de combustão. 2 tipos de queimadores podem ser utilizados: o queimador com sucção para amostras líquidas e o queimador do tipo BITC para amostras sólidas. Esse BITC é o que usa uma técnica de cloro. Entre as dificuldades que a gente pode citar, né, associadas com a decomposição em forno do tipo mufla, que a gente já falou, ou até mesmo com aquelas decomposições em baixas temperaturas, uma dessas dificuldades são as perdas de elementos com espécies voláteis, né? E aí, no método do tubo de combustão, que é esse que a gente vai falar agora, o problema ele pode ser contornado quando você promove a volatilização quantitativa desses analitos para recuperá-los como voláteis da fase gasosa. E aí, esse frasco de combustão, que é chamado frasco de combustão de Schrödinger, tá? Ele foi utilizado inicialmente, foi introduzido em 1892 por Hempel, tá? E ele foi adaptado para fazer determinações de microanálise, tá? E em 1955, o Schrödinger adaptou e empregou esse sistema para decomposição de amostras orgânicas e biológicas que continham elementos em baixas concentrações. Basicamente, o método consiste em confinar a amostra em um papel, por exemplo, e esse papel ele é suspenso num frasco fechado com atmosfera de oxigênio e também tem uma solução absorvedora que é adequada para o elemento que se deseja determinar. Tá? De uma forma geral, os frascos de combustão de oxigênio comerciais, eles consistem em frascos cônicos que têm umas paredes resistentes e uma tampa de vidro que é esmerilhado, tá? De uma forma geral, o procedimento com o frasco de combustão de Schrödinger, ele pode ser descrito através de algumas etapas, né? Inicialmente você tem o frasco de combustão e aí você adiciona um volume adequado de uma solução absorvedora. Normalmente essa solução é um ácido diluído quando você quer determinar metal, ou uma solução alcalina diluída também quando o objetivo é a determinação de um elemento não metálico, tá? Depois a amostra ela vai ser pesada, você vai envolver essa amostra num papel de filtro, tá? É importante dizer também que essa massa da amostra ela depende do tipo de frasco que você está utilizando. Aí depois, essa amostra que está envolta num papel de filtro, ela é fixada numa cestinha de platina, tá? Logo em seguida,
logo em seguida, você introduz um oxigênio gasoso aqui no frasco, que vai expulsar o ar do interior dele, né, para que a amostra, para que a atmosfera toda seja predominantemente de oxigênio. Logo em seguida, se acende a ponta do papel que está envolvendo a amostra. Em alguns sistemas, esse processo de ignição ele é feito de forma elétrica, né, com uma lâmpada de emissão de infravermelho, mas no caso aqui está mostrando uma chama. Então, você acende, coloca dentro do frasco e aí você inverte o frasco para que só fique lá queimando mesmo na atmosfera de oxigênio puro, tá? E aí você vira também o frasco para que a própria solução absorvedora ela consiga vedar essa tampa, tá? E aí depois da amostra ter sido completamente queimada, você deixa o frasco esfriar, tá? E aí a solução absorvedora ela é agitada para garantir a completa absorção de todos os produtos voláteis de oxidação, assim como a dissolução das cinzas, tá? E aí o frasco é aberto após a completa absorção, né? E esse processo ocorre em alguns minutos após o término da combustão, tá? E essa solução absorvedora que é a solução que vai ser analisada. Os frascos de combustão, eles são feitos de uma forma geral de vidros de borosilicato. E usualmente se trabalha com um frasco do tipo Erlenmeyer de borosilicato de 500 ml, que é suficiente para queimar de 50 a 60 miligramas da amostra, tá? O suporte da amostra também é composto por um fio de platina de 0,5 a 1 milímetro de espessura, que forma uma espécie de cestinha para que você possa colocar a amostra. Tá? Nessa tabela aqui, 11.5, faz uma relação entre o tamanho dos frascos de combustão com relação à massa da amostra. Então, por exemplo, se você quer fazer uma combustão de uma massa de amostra entre 20 e 30 miligramas, o ideal é que você use frascos de 300 ml, tá? E assim vocês podem observar depois. Apesar de não ser disponível comercialmente, eu trouxe esse frasco aqui só para mostrar para vocês que é um frasco de combustão que pode ser construído em laboratório, né? E que pode se trabalhar com amostras de até 1 grama, tá? Ele é bastante simples e seguro e permite o preparo de amostras em apenas 10 minutos, tá? Conforme mostra aqui nessa figura. Então, é um balão de fundo chato de borosilicato de 2 litros com a saída lateral, onde se adapta a um balãozinho daqueles tipo bexiga. Então, a amostra é envolta num papel e é colocada numa cestinha metálica, né, de níquel cromo. E essa cestinha, ela é colocada suspensa na tampa do frasco, tá? E aí você tem uma barra magnética, que é composta com politetrafluetileno, que é colocada no interior do frasco para agitação. E aí você coloca a solução absorvedora, a amostra envolta no papel nessa cestinha, e aí você coloca oxigênio aqui dentro. Também é um outro tipo de frasco de combustão. Entre as vantagens e limitações do frasco de combustão de Schoeninger, a gente pode destacar primeiro as vantagens, né? Tem uma rapidez na decomposição, tem baixo risco de perdas e contaminação, o processo é simples, o custo é baixo, você pode trabalhar com um conjunto de frascos aumentando a produtividade, né? Aumentando a frequência analítica. E a questão de utilizar as soluções absorvedoras adequadas ao analito e ao método de determinação é também uma vantagem. Por outro lado, as desvantagens é que você pode ter uma oxidação incompleta da amostra, né, formar fuligem, pode ter a formação de monóxido de carbono também, o que é inviável, né,
torna o método inviável para carbono, né? Você pode ter evaporação de compostos voláteis antes de serem queimados e precisa de um teor de umidade muito baixo, menor que 3%. E pode ser aplicado para determinação de muitos metais, halogênios, enxofre, arsênio e assim por diante. Um outro sistema interessante é a bomba de combustão. Como é que é feita essa bomba de combustão? Você tem uma bomba que é de aço, não é? E você usa dentro também o oxigênio, uma válvula aqui, tem uma válvula de entrada de oxigênio, e aqui dentro tem uma solução absorvedora. A amostra, ela é colocada na forma de um comprimido, num copo de ignição, como está mostrando aqui, em contato com eletrodos, né, esses eletrodos que estão na amostra. O recipiente é de 300 ml, você pode colocar de 5 a 10 ml da solução absorvedora, né, na atmosfera de oxigênio. O processo de ignição é formado a partir de eletrodos mais a amostra, e essa decomposição é feita em minutos. E quando a combustão termina, esse sistema é imerso em água ou em gelo, e a bomba é aberta e a solução levada para a determinação, a análise, né? Então, 500 miligramas de amostras, você faz isso em 2 ou 3 horas, já com o resfriamento. Há relatos ainda por alguns autores que durante a decomposição pode haver um processo de contaminação, tá? Principalmente quando você pretende determinar elementos traços, tá? Isso em contato com as partes metálicas do recipiente. E aí, para evitar isso, você poderia utilizar materiais de quartzo ou sílica fundida, né, para as paredes internas do recipiente ou compartilhamento da amostra. E a desvantagem do método inicialmente é porque você tem uma baixa eficiência na etapa de limpeza, uma baixa frequência de decomposição, já que você pode fazer uma amostra por vez. Como vantagem disso, o teor de resíduo de carbono, a concentração de resíduo de carbono é bem baixa, né, em relação ao processo com via úmida, por exemplo, com micro-ondas, e podem ser aplicados para óleos, amostras biológicas, alimentos, polímeros, sedimentos e assim vai, tá? Com o intuito de associar as vantagens da digestão por via úmida usando micro-ondas com a combustão em sistemas fechados, como por exemplo a bomba de combustão e o frasco de Schrödinger, foi criado um sistema que é o sistema chamado de combustão iniciada por micro-ondas em sistemas fechados. E eles tentaram unir as características boas de cada um. Tá vendo? Desse lado de cá, micro-ondas, você tem baixos brancos, você tem os material inerte, você tem vasos com alta pressão. Desse outro lado aqui, com técnicas de combustão, baixo resíduo de carbono, você pode trabalhar com uma alta massa de amostra, baixo volume de reagente e assim por diante. Então, eles tentaram unir essas várias propriedades benéficas desses dois sistemas e fizeram a combustão induzida por micro-ondas. O que é que tem de interessante nesse sistema? Porque, nesse caso, a gente vai ter a decomposição de amostras orgânicas em frascos fechados com oxigênio, só que aquela etapa da ignição, não é? Que alguns sistemas usam a chama ou uma irradiação de infravermelho. Nesse caso aqui, a fonte de ignição vai ser a radiação de micro-ondas. E quais são as vantagens? Você tem baixos valores de branco, economia de tempo, baixos teores de carbono, a massa da amostra vai até 1000 miligramas que você pode utilizar, ou seja, 1 grama, né? Mínimo consumo de reagente e é bastante apropriada para a determinação de não metais. Em relação aos frascos de decomposição por combustão iniciada por micro-ondas, você tem aqui nessa imagem, né, o frasco, e ele é um dispositivo de quartzo que é inserido no interior de um frasco. Você tem um dispositivo onde você tem o suporte da amostra, tem uma proteção de tampa de politetrafluetileno. Esse suporte da amostra é inserido no frasco de decomposição, onde você tem uma solução absorvedora, tá? O sistema, quando você vai iniciar o processo, você fecha o frasco
e coloca ele dentro da capa. Então, você tem aqui esse dispositivo, você coloca ele dentro do frasco, tem uma capa ainda por fora, tá? Você leva esse sistema para dentro da cavidade do forno. E aí o processo de ignição, para que ocorra a combustão desse caso, vai ser nitrato de amônio, aquecido com a radiação de micro-ondas, e aí você tem o processo de oxidação do papel, que está aqui dentro, tá? E aí libera energia na presença de oxigênio para dar início ao processo de combustão. Esse processo de ignição, ele vai depender também da concentração do nitrato e da potência da radiação do micro-ondas. Em forma de fluxograma, o que você tem é isso aqui. A amostra num papel, mais 50 microlitros de nitrato de amônio. Nessa concentração, você coloca lá no suporte de quartzo, dentro do frasco de quartzo, onde já tem a solução absorvedora, você pressuriza o sistema com O2, ocorre a combustão, depois você dilui e faz a determinação. Lembrando que essa combustão aqui é iniciada pela radiação micro-ondas. Essa imagem aqui é a visualização do processo de combustão iniciado por radiação micro-ondas. Você vê aqui uma luz, uma imagem, né, do processo de ignição. Esses são os frascos colocados no rotor de uma cavidade de um micro-ondas. Isso aqui são alguns exemplos de artigos que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, esse primeiro aqui da Márcia Foster, ela tá mostrando que usou, não é? Ó, tá vendo o mesmo suportezinho de quartzo, né? Para fazer combustão, utilizando micro-ondas. Então, ela usou material biológico, tá? Para fazer esse artigo. Nesse outro artigo aqui, estava querendo se avaliar, entender um pouco sobre o mecanismo de ignição, tá? Então, aqui também se utilizou o suporte de quartzo, uma amostra, mais papel de filtro, o mesmo procedimento, e eles foram variando aqui as soluções aquosas, né? Nitrato de sódio, nitrato de potássio, nitrato de cálcio, nitrato de amônio, eles avaliaram esses sistemas aqui como integrantes do processo de ignição, utilizando radiação micro-ondas. Uma outra alternativa também é a combustão iniciada por radiação micro-ondas focalizada num sistema que eles chamam de sistema aberto, né? E a discussão é muito parecida com aquela que a gente tinha feito em relação à digestão por via úmida, que você tem o micro-ondas com cavidade, que é um sistema fechado, e a gente tem o micro-ondas que a gente chama focalizado, que chama de frasco aberto, mas que não é bem aberto. Então, aqui também tem a combustão que pode ser iniciada por radiação no sistema focalizado. Esse procedimento, utilizando radiação micro-ondas focalizada, é uma alternativa para a decomposição de amostras orgânicas em sistema aberto. E ela chega a ser superior ao outro tipo de radiação de combustão iniciada por micro-ondas em relação à massa da amostra e o volume dos reagentes, né? Que você pode trabalhar com uma massa de uma amostra maior, a massa de amostra maior. E é um método semelhante com cavidade, né? Aquela que você coloca o frasco dentro do sistema, porque ele usa também o nitrato de amônio para o processo de ignição. Qual é a diferença, então, dessa radiação focalizada para aquele outro que a gente viu, que é com cavidade, que é um sistema fechado? É que você tem um acessório para o suporte de amostra, tem essa diferença, e a questão da adaptação do frasco original para a passagem do oxigênio e do condensador de água, e isso ajuda a evitar, né, perdas por volatilização. O único problema do micro-ondas com radiação focalizada é que tem um ponto crítico por causa da questão da alimentação do oxigênio para iniciar e manter o processo de combustão. Você precisa adicionar sais de clorato de potássio na ignição, certo? O sistema de combustão iniciada com micro-ondas focalizado, né, ele foi desenvolvido em um forno de micro-ondas convencional focalizado, né, do tipo monomodo, né? E é o mesmo da via úmida com frascos abertos que a gente já viu anteriormente quando estudou micro-ondas, tá?
Então, ele tem um controle independente de temperatura em cada cavidade, né? O tempo de decomposição vai depender da massa da amostra e da cinética da reação. Se a gente estiver trabalhando com amostras sólidas, ela é colocada na forma de um comprimido. Semissólidas ou líquidas, elas ficam envoltas em um papel, em um material apropriado. O suporte da amostra também é feito de quartzo, né, que aguenta altas temperaturas e minimiza as interações do analito com o material. A temperatura de trabalho é 900 graus. E o que é diferente da combustão iniciada apenas com micro-ondas convencional, né, ou com cavidade, é que a solução absorvedora, nesse caso, ela é adicionada após o término do processo de combustão, e não durante o processo. E para finalizar, né, a gente tem aqui o sistema de uma combustão iniciada com micro-ondas focalizado. Lembra daquele frasco que eu coloquei, que ele tem uma adaptação aqui no tubo para passagem de água, tá? Aqui fica o suporte da amostra, você tem brancos mais baixos, né? Usa uma quantidade pequena de solução absorvedora, e o resíduo de carbono é inferior a 1%. Então, é bem interessante esse sistema, tá? Aqui fica o suporte da amostra, a entrada de oxigênio e o condensador. Então, finalizamos aqui essa parte da combustão, tá? E é o último conteúdo do nosso curso. Até mais!